capítulo 6, versículo de número 3. Vamos falar sobre a importância de conhecer a Deus. Você encontrou o texto? Então, vamos ler juntos. Amém? Vamos lá. Oséias 6,3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. No tempo 3, vamos lá, todos juntos. 1, 2, 3. Conheçamos e conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Amém. Senhor, fala conosco nessa noite, Pai. Precisamos da Tua direção para entender e absorver a Tua palavra. Precisamos, Senhor, ter um entendimento. Fala conosco de maneira especial. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos obreiros podem ler, cada um pode ler um texto. Tá, não deixa aí no ver, não pode cair. Nós vamos falar hoje sobre a importância de conhecer a Deus. Repitam comigo: a importância de conhecer a Deus. Todo crente deve se aprofundar no conhecimento sobre Deus. Agora, esse é um processo gradual, contínuo, e que exige perseverança da nossa parte. E também envolve oração, revelação, estudo da palavra e até as nossas próprias experiências diárias. Quantas vezes você e eu essa semana tive uma experiência muito bonita sobre o cuidado de Deus na minha vida, através da vida da irmã Ivonete. Uma forma assim de Deus cuidar de mim e da minha família. Mas por que é tão importante a gente conhecer o Senhor? E sobre isso que a gente vai falar hoje, nessa noite, num tempo muito hábil. A palavra conhecer significa distinguir, reconhecer, ter relação, convivência, experimentar, sentir, apreciar, prever, estar convencido. E também conhecer significa admitir, aceitar, submeter-se e se sujeitar a um ser. Ser capaz de avaliar a própria capacidade de conhecimento de Deus. E isso produz vida, alegria, satisfação, avivamento, luz, liberdade, perdão, entre muitas outras coisas que são fruto do Espírito Santo. Quem está me ouvindo, diga amém. Abra sua Bíblia comigo agora, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 9 e 10. Vamos falar sobre verdades acerca do conhecimento de Deus. Existem pelo menos 3 verdades básicas sobre o conhecimento de Deus, e a gente precisa considerar esse assunto. Abra lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 9 e 10. Vamos ler juntos. À vontade. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. A primeira verdade acerca do conhecimento de Deus é que nós sabemos acerca de Deus em parte. Por quê? Porque se a gente, imagine só, se Deus for depositar na nossa vida tudo o que Ele é, o ser humano não vai suportar. Não tem como. Então, irmão Paulo, a primeira relação entre o conhecimento de Deus é que a gente vai conhecer em parte. Por mais que a gente pesquise, busque e tenhamos comunhão com Ele, só vamos conhecer Ele em parte. Há uma matéria da teologia que eu estudei, que é a divindade. Eu quase me tornei, eu não quis terminar. Era para ser doutor em divindade.
É a matéria que estuda Deus. Quando você vai ver a perspectiva do ser humano em relação a Deus, a tua mente como ser humano trava. Por isso que o irmão Paulo diz, em parte conhecemos, em parte vemos. Ele é que em algum momento da eternidade vai se revelar por completo. Romanos capítulo 1, verso 19, dá lá outra consideração sobre o conhecimento de Deus. Só conhecemos algo acerca de Deus por meio daquilo que Ele nos revela, diz Paulo em Romanos capítulo 1, verso 19. Abra sua Bíblia, hoje é dia da gente se aprofundar um pouco mais na palavra do Senhor. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus se manifesta. Então nós só conhecemos algo acerca de Deus por meio daquilo que Ele nos revela. Essa é uma coisa interessante. Tem gente que está vendendo o curso aí, dizendo 7 maneiras de você conhecer a Deus. Mentira. Você só conhece aquilo que Ele quer que você conheça. Aquilo que Ele revela para você. Moisés viu a sarça e disse, poxa vida, que coisa, hein? Primeira coisa que ele fez, Deus falou para ele, tira a sandália dos pés, que o lugar que tu estás é santo. Mas em nenhum momento ele explicou, irmã Leide, por que a sarça pegava fogo e não se consumia. Então tem coisas que a gente não vai entender, que só Deus vai revelar. Quer ver aqui uma coisa rápida, uma pesquisa aqui no IBGE? Quem aqui um dia ficou bravo com Deus? Porque aconteceu algo contigo que tu não entendeu naquele momento, e mais na frente Ele revelou para ti por que aquilo aconteceu, e você disse, meu Deus do céu, como eu fui um trouxa de acreditar nos meus sentimentos e duvidar do cuidado de Deus, porque Ele não quis se revelar naquele momento, mas depois se revelou e me deu a resposta certa. Quantos já passaram por isso aqui? Pode confirmar o que eu estou dizendo? Pois é, eu também. Então Deus só se revela aquilo que Ele quer. Ele não quer, meu irmão, é estreito, disse Paulo aos Romanos. Essa é uma versão contextualizada aqui pelo Silvio Braga, né? Terceiro, Salmo de número 139, olha o que o salmista diz no Salmo 139, do verso 1 ao 5, para conhecermos a Deus, temos que usar o nosso entendimento. O autor do Salmo 139, ele queria saber tudo sobre a onipotência e a onisciência de Deus. Só que ele chegou a algumas conclusões. Abra na Bíblia, Salmo 139, do verso 1 ao 5. Pode ler. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Olha só, quem está me ouvindo, diga amém. Você está ouvindo aí? Olha o que o salmista disse, chegando à conclusão, Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar. A palavra ainda nem chegou na minha boca e tu já conheces. Isto é, ninguém escapa do conhecimento de Deus. Agora, para a gente conhecer a Ele, nós temos que usar todo o nosso entendimento. Isto é, se esforçar para tentar entender. O salmista chegou a essa conclusão dizendo o seguinte, Senhor, tu me conheces, tu me cercas em volta e sobre mim põe a tua mão. O conhecimento sobre Deus é um processo gradual. No mesmo Salmo 139, no verso 6, olha o que diz lá. Pode ler. Salmo 139, verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. O salmista disse, isso é alto demais para mim, eu não consigo atingir.
O conhecimento sobre Deus é um processo gradual da vida do crente. Olha aqui para mim, por favor, querido irmão e querida irmã. Você nunca pode dizer assim: eu já conheço tudo de Deus. Não. E aí é que entra a forma de que Deus se manifesta na vida de um crente, na vida de uma pessoa e até no meio de uma instituição religiosa. Tem gente que critica uma determinada igreja pelo comportamento que ela tem. Nós estamos aqui nesse tempo que a gente vive e eu já ouvi algumas coisas relacionadas à exposição da fé, o poder da fé, o poder da oração. E eu estava vendo e recomendo que todos vejam um documentário chamado assim, A Fé Não Fingida, não é esse nome? A Fé Não Fingida. Procure lá no YouTube, quando você chegar em casa, esse documentário, A Fé Não Fingida. Você vai ouvir irmãs da Assembleia de Deus, do porte assim da irmã Maria Lanada, da irmã Olívia, da irmã Neise, a mãe do Efraim, dessas irmãs assim mais antigas, do porte dessas irmãs. Você vai ouvir o que elas dizem acerca do trabalhar de Deus no meio da igreja, no meio da congregação. E como é que essas coisas aconteciam? Porque tem gente que não acredita, mas antigamente se tinha aqui uma caixa de oração, não é? A gente colocava os nossos pedidos e orava. O pastor Cordeiro falou num culto aí que a gente tinha até um livro da oração, onde as irmãs escreviam o nome e oravam. Eu me lembro que uma vez, fazendo uns pedidos aqui, algum irmão disse para mim: eu não acredito nisso. Eu disse para ele: isso é uma questão de fé, de fato. Você não acredita, não precisa fazer. Por isso que eu sempre falo aqui: se você não crê, não faça, porque você vai se frustrar. Eu vou fazer, o pastor está mandando, eu vou fazer, mas se você não acredita, você não faz. Eu sou pastor, não sou pastor porque é uma profissão. Eu sou pastor porque acredito na vocação de Deus na minha vida. E se teve alguém que tentou fugir dela, esse cara sou eu. Algumas vezes. Porém, o Espírito de Deus, ele vai nos impulsionando. Eu estava falando para minha esposa hoje eu vim andando ali na Pacajá, pensando na minha vida. Estava dizendo assim: meu Deus, como a ciência, como o salmista escreveu, é grandiosíssima, a gente nunca vai entender. Porque se eu estivesse em qualquer outro lugar, eu tenho certeza que a minha vida não estaria do jeito que está hoje. Mas Deus, irmã Ivonete, vai nos impulsionando, vai nos guiando. Você chegou até aqui nessa noite, querido irmão, querida irmã, querido irmão, por conta da ciência de Deus. E isso é algo contínuo na tua vida. Você não pode desistir de se aprofundar no conhecimento de Deus. Agora sim, aprofundando-se no conhecimento de Deus, o conhecimento sobre Deus, ele pode ser obtido por meio de 6 fontes, mas eu vou falar hoje sobre 4. A primeira dela está lá no Salmo de número 1, verso 1 e 2. É a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. Lendo os livros da Bíblia, entendendo a palavra do Senhor. O salmista diz, Salmo 1, verso 1 ao 2, abra a sua Bíblia. Olha o que diz. Achou? Fique à vontade. Leia. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha aqui para mim. Como eu aprofundo o meu conhecimento sobre Deus? Está aqui a resposta. Através da palavra do Senhor. O salmista diz que o varão que tem prazer na lei do Senhor será abençoado. Pastor, a Bíblia para mim é um sonífero, viu? Quando eu estou sem sono assim, meio... eu leio a Bíblia, me dá um sono, quer dizer, ai meu Deus, que maravilha. É melhor do que qualquer remédio para dormir. Tem alguma coisa assim meio... como a vovó dizia, trovisca na tua vida. A gente precisa ter prazer em ler, em meditar, em se aprofundar na palavra de Deus. Pastor, eu não sei ler.
Melhor ainda para você que não sabe ler. Pede para o teu filho, já chama ele para ler. A gente viu aqui uma irmã pregando meio-dia que não sabia ler. Colocou a filha dela para ler e ela tacou-lhe a palavra aqui no culto de meio-dia. E você não, você tem internet, você tem celular, você tem a Bíblia, você tem lá, tem um aplicativo aqui muito bom da Bíblia, que todo dia ele me manda um estudo, todo dia ele me manda alguma coisa. Tem os pastores, tem você mesmo. Você não vai conhecer a Deus se você não se aprofundar na palavra dele. Você precisa se aprofundar nas Escrituras para que você possa conhecer a Deus. Pastor, eu conheço a instituição. Parabéns para você. Pastor, eu conheço a Assembleia de Deus. Eu sou assembleiano, viu? Pastor, eu sou assembleiano. Eu sou assembleiano. Eu sou porque eu estou aqui. Quando Daniel Berger chegou aqui, eu apertei a mão dele e disse: Pai, seja convosco, irmão. E ele falou comigo também, em sueco. Mas não vai adiantar. Pode conhecer Daniel Berger, pode conhecer a Assembleia de Deus, pode conhecer o pastor Gabriel, pode ser amigo do pastor, pode lavar o sapato do pastor, pode lavar o carro do pastor. Se tu não te aprofundar na palavra, tu não vai conhecer a Deus. E o propósito principal do crente é conhecer a Ele, se aprofundar através de um relacionamento profundo. Olha o que diz lá, Romanos capítulo 12, verso 12. Esse é o segundo ponto. O bom relacionamento com Deus exige conversa, diálogo, exige comunicação. E tem uma forma da gente se comunicar com o Senhor. Romanos 12. Abra a Bíblia. Está lá o segundo ponto. Leia. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverante. Perseverai na oração. Repita comigo a palavra perseverai. Mais forte, perseverai na oração. Com toda a licença do mundo, fale para o irmão que está do teu lado: irmão, tu estás perseverando na oração? Pastor, eu preciso emagrecer. O que o médico fala para ti? Olha, eu fui numa nutricionista aí outro dia e ela me receitou comer 300 gramas de bife, arroz, esses arroz, esqueci o nome agora, barbarizado, não comer farinha, não tomar açaí e não comer pão. Aí eu vou emagrecer. Poxa, muito bom. Você já fez? Já. Eu comecei janeiro, fevereiro, março, abril. Aí eu fui secando assim. Aí quando chegou em julho, na época do açaí, aí eu dei uma picuda na dieta e me empapucei no açaí com farinha, charque frito e calabresa assada. Não adianta, você pode fazer o que você quiser. Se você não perseverar na dieta, você não vai emagrecer. Pastor, eu quero ter um relacionamento com Deus. Tem que ler a Bíblia, tem que orar. Tá bom. Aí ele vai e ora. Irmão, ora na tua casa, ora na igreja. Tá bom, vou orar em casa. Ele dobra o joelho. Senhor Deus, obrigado, Jesus. Amém. Bom, você acha que você vai conhecer a Deus assim? Honestamente falando, o que você me diz? Sim ou não? Sim ou não? Vai conhecer ou não vai? Vamos ver para a oração no meio-dia, irmão. Eu vou, no meio-dia. Irmão, na ilha está orando no meio-dia, está clamando aqui forte. Aí você está no teu banco, ai meu Deus, tomara que essa oração termine logo, que eu não aguento mais ficar aqui de joelho. Mas eu quero cantar. Eu quero conhecer Jesus. Ele vai para o congresso da UMADEP. Participa da festa. Eu sou obreiro, eu quero conhecer. Não era assim, não era outro, esqueci agora que eu estava cantando. Mas eu não quero orar, não vou orar. Aí tu não vai conhecer a Deus, não, filha. Filhinho, igreja, para te conhecer a Deus,
leia a Bíblia. E dedique tempo na oração. Por quê? Na oração significa relacionamento, comunhão, comunicação. Tu fala com Deus, Ele fala contigo. Tu busca Deus, Ele te responde. Tu busca Deus, Ele te dá força. Converse com um crente que está desviado. Converse com ele. E pergunte para ele como foi para ele ficar naquele estado. Gradualmente foi deixando. Aí vai se desviando aos poucos. Irmão, se você não buscar, se você não clamar, se você não se envolver, se você não dedicar tempo para ler a Bíblia, outra coisa que eu vou dizer para você. Quem está me ouvindo, diga amém. Você quer ver algo interessante? Pega teus filhos, pega tua mulher, pega o teu marido e vai orar com eles dentro da tua casa. Tu vai ver quantos dias tu vai conseguir fazer. Eu disse para um irmão aqui um tempo atrás: irmão, ora na tua casa lá com teus filhos e tua mulher. Tu vai ver o que vai acontecer. Porque o diabo, agora sim eu falo o nome dele, o diabo não quer que tu te aprofunde na palavra. O diabo não quer que tu ores, porque se tu não te aprofundar na palavra e não orar, tu vais ser presa fácil para ele. E a parábola do semeador diz que o diabo vem e rouba a palavra, ele arrebata a palavra. Então ele quer tirar a palavra da minha vida, ele quer tirar a palavra da tua vida, mas em nome de Jesus, nessa noite de terça-feira, eu quero profetizar um desejo profundo na vida desses crentes de lerem a palavra de Deus e de buscarem ao Senhor e assim se aprofundarem no conhecimento do Deus que fez os céus e a terra. Quantos glorificam a Ele por isso? Tem outra. Diz o irmão Paulo, segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 3, verso 11. Outro ponto: as experiências diárias nos fazem nos aprofundar no conhecimento de Deus. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 11. As minhas perseguições e os meus sofrimentos. Peraí, Fernandão. Você está lendo a Bíblia aí? Olha o que o irmão Paulo está dizendo. Não está falando que está tomando açaí com pirarucu e nem está dizendo que está comendo algodão doce na Praça da Saúde. Fala o que o irmão Paulo falou, leia. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônia e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Olha só, as experiências diárias, o apóstolo Paulo sofreu perseguição, mas de todas o Senhor o livrou. Ele foi perseguido, apedrejado, açoitado, preso, o barco afundou, mas ele percebeu, irmã Isabela, ele notou, ele teve essa revelação que Deus operava em sua vida nos momentos de tribulação e adversidade. Então esse aqui é um ponto interessante, porque às vezes o irmão, ele diz: o pastor Gabriel está me perseguindo, viu, pastor Silvio? O pastor Gabriel colocou um X na minha costa. Eu falei para um rapaz um dia desse: o pastor Gabriel está meio chateado comigo, ele está me perseguindo. Isso é mesmo, é? Que bom, né? Que bom para ti. Aí ficou triste comigo. Bom para mim, se é. Alguma coisa boa tu vai tirar no meio dessa perseguição que o velho está fazendo na tua vida. Mas os crentes não acreditam nisso mais. Eles não acreditam que a adversidade ela produz algo bom na nossa vida. Perseguição, traição, naufrágio, apedrejamento, tudo que de ruim, entre aspas, acontece conosco tem um motivo. Serve para nos fortalecer, e através desse fortalecimento você se aproxima mais de Deus. Não acredito, pastor, não acredita? Mas tu vai, um dia, eu estou dizendo aqui, um dia você vai passar. E se você não aprender com isso, você vai entregar os pontos. Eu entendo o que Paulo falou.
quem quer servir a Deus piedosamente vai passar o quê? Fernando, tu que estava conversando sobre isso. Quem quer servir a Deus piedosamente vai passar o quê? Será perseguido. Será o quê? Perseguido. Fala nos dois. Perseguido. Queridão, irmã, Assembleia de Deus e Portel. Se tu queres servir a Deus piedosamente, não espera mamão com açúcar. Tu vai sofrer perseguição. Os caras vão falar mal de ti mesmo. Os caras vão te detonar. Mas fica tranquilo, essa perseguição, esse momento de adversidade vai produzir um relacionamento profundo com Deus na tua vida. Essa é a lógica do crente que conhece a Deus. O irmão Paulo concluiu, eu vou ler o texto, Romanos 5, capítulo 5, do verso 2 ao 5, ele diz assim: pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por quê? A tribulação produz paciência, a paciência experiência, e a experiência esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tudo isso vai produzindo na nossa vida. Tudo isso vai produzindo na nossa vida. Para passar para outro ponto, eu estava há um tempo atrás comendo um lanche ali no Mercadão Cidade. Estavam alguns irmãos obreiros lá e um irmão falou para mim, ele falou assim para mim: você foi muito forte. Você foi muito forte no início da tua chegada na igreja, lá naquela igreja. Eu respondi a ele: eu só tinha uma opção: ser forte e perseverar. Se não, pega as tuas trouxas, irmão. Faz igual o Chaves, pega aquela trouxa, coloca um pedaço de pau e volta para Icoraci, volta para casa da tua mãe. Só isso que eu tinha para fazer. Mas como o Espírito de Deus está conosco, e Ele produz coisas boas na nossa vida por causa das perseguições, das tribulações, das traições, de tudo de ruim que, entre aspas, repito, acontece no nosso meio, mas que não é para nos fazer desistir, mas para nos fazer perseverar. Alguém diz: esse rapaz aí foi muito forte. Não, porque eu conheço a Bíblia um pouquinho, e eu sei que isso produz coisa boa na minha vida. Assim é com você, quando você conhece a Deus. Agora, quero falar sobre a atitude de quem despreza Deus e o seu conselho. Antes, vamos refletir um pouco sobre as nossas atitudes como crentes. O modo de como a gente se comporta é a expressão do nosso caráter. E as nossas atitudes, elas têm poder de gerar consequências em nossa vida. O Senhor não age de forma aleatória, sem senso de justiça e sabedoria, e nem faz papel de bobo, mas Ele julga conforme as nossas ações em relação a Ele e a sua obra. Antes de eu falar sobre esses pontos aqui, quero refletir sobre as nossas atitudes como crentes. Quem está me ouvindo, diga amém. E para refletir um pouco sobre as nossas atitudes como crentes, eu quero usar alguns exemplos de coisas que eu vi na igreja, dentro da Assembleia de Deus, onde eu estou há mais de 10 anos. Na época do Natal, eu era secretário do pastor Ari. Ele tinha um pastor lá, jovem, colocou ele numa igreja, uma igreja razoavelmente boa, mas não era tão boa assim. Pagava para ele R$6.000 de salário. É ruim R$6.000 de salário para dirigir culto, né, meu irmão? Já pensou? Para fazer a obra de Deus, R$6.000 ele ganhava. E lá pelas tantas, perto do Natal, ele deu uma surra na mulher dele, bateu na mulher e sumiu. Só que na briga ele disse: o Carlos Ari quer acabar comigo. O
Carlos ele quer acabar comigo. A mulher guardou aquilo. E chegou aos ouvidos do pastor. Eu estava comendo o abacate lá da casa dele, na cozinha, quando ele chegou e disse: vamos, Silvio, te levanta, vamos atrás do fulano. Olha só, refletindo sobre a atitude que a gente toma. Ele pegou, foi no quarto dele, pegou, não me lembro agora se foi 8 ou 7 mil reais, mas pegou uma quantia razoável de dinheiro e disse: vamos atrás do fulano, se vamos entregar isso para ele não desistir. E eu fui, estava chovendo. Eu me lembro, a minha esposa conheceu a mulher dele. Aquela irmã falou tanta barbaridade com Ari naquele dia. Tu és muito besta. Esse cara não vale nada. Para com a tua doidice. Eu estava ouvindo, né? Eu ficava calado, né? Igual um pinto molhado. Já viu o pinto molhado? Eu ficava... Bora, Silvio! Bora, Silvio, entra no carro! A gente foi. Fomos na casa dele, fomos na casa da mãe, fomos na casa do avô, fomos na igreja. A igreja deu uma casa para ele lá, ele alugou uma casa para ele morar. Fomos na casa dele, não encontramos a esposa dele na casa da mãe dela, atrás do mangueirão. Estava lá, perto da noite de Natal. Isso. No 24 de dezembro. Nunca vou esquecer disso. Nunca vou esquecer dessa atitude daquele cara. O que ele fez? A mulher dele estava lá, com o olho roxo. O Carlos Ari olhou para aquela situação, os 2 filhos chorando, e disse para ela: Patrícia, pega esse dinheiro, reconstrói tua vida, e deixa esse traste desse teu marido, e vai viver tua vida. Ela pegou o dinheiro, chorando. E depois a gente não teve notícia dela. Antes de eu ir embora, eu soube que ela se separou do cidadão, foi trabalhar no Mateus. Hoje ela é superintendente do grupo Mateus no Maranhão. E ela contando esse testemunho na internet, ela falou aquilo que o Carlos Ari falou para mim, isso tinha efeito na minha vida. E o marido está desviado até hoje. Mas recebeu igreja, recebeu oportunidade, mas as atitudes dele reprovaram o que estava sendo dado a ele. E isso acontece quando a gente não tem conhecimento do que Deus pode fazer na nossa vida. Deus te dá a faca e o queijo. Corta, come, seja fiel a Deus. Samuel, te acalma aí com o outro irmão aí. E uma outra situação que a gente vê na igreja, representando assim nossas atitudes. As atitudes daquele homem fizeram isso, mesmo dando tudo para ele, aconteceu isso. Eu tenho algo na minha vida, sabe? Eu, quando tenho que ajudar alguém, eu nunca ajudo ninguém de graça. Ah, fulano, toma aqui dinheiro para ti. Então, 500. Não. Eu nunca fiz isso. Eu gosto de fazer algumas coisas. Tem muitas coisas assim que eu faço. Eu gosto de testar o cidadão antes dele receber ajuda. Porque você sabe que você ajuda, né, as pessoas, e elas são ingratas. Muito bem, Fred, são muito ingratas. E um dia eu acordei, fiz as minhas contas, paguei meu dízimo, tirei minha oferta, paguei minhas contas, aí sobrou um dinheiro. Aí eu vim para cá, para a igreja, disse: poxa, essa oferta eu vou dar para um irmão. Me senti bem aqui. Como é que tá, fulano? Tudo bem? Tudo bem. E aí, me conta. Tá tudo bem? Tá, tô bem. Ele repetiu a frase que a Suelen Chaves falou para mim um dia: eu não estou igual o senhor que ganha muito dinheiro. Você ganha muito dinheiro. Eu olhei para ele e disse: já mudei de assunto. Ah, tá bom, irmão. Aí um dia outro, acordei com aquilo no meu coração.
Como é difícil acontecer isso, né, Ismael? Você vai agora. É difícil acontecer isso. O pastor chega na casa de alguém, a primeira coisa que ele faz é: irmão, entra. Né? Poxa, é difícil acontecer isso. Bati. Pai Senhor, vamos falar contigo, tudo bem? Tudo bem! Vai na porta. Tudo bem! Posso entrar? Não dá, eu tô meio. Tá bom. Então, peguei e coloquei no Natal todo dia, para isso cesta básica, para dar para outras pessoas. As atitudes refletem o que está dentro do nosso ser, do nosso coração. Alguém pode dizer: esse pastor Silvio é muito vingativo. Uma irmã disse para mim aqui outro dia: todos que se opuseram a você, você quebrou as pernas dele. Eu não quebrei a perna de ninguém. Eu não quebrei perna de... Se eu fosse quebrar a perna de crente, eu não ia estar vivo mais. Eu ia viver quebrando perna. Trac. Não! As atitudes, você vai agindo e aquilo vai acontecendo na tua vida de forma natural. Você concorda com tudo que o pastor Gabriel faz? Não concordo. Mas não me levanto contra ele. Não concordo. Não concordo, pastor? Não concordo, mas vamos caminhar juntos. Você tem legalidade na minha vida. Eu não posso. Mas esse irmão em Coraci, aconteceu isso. E eu sou testemunha porque estava com o pastor. Ouvi o que a mulher do pastor falou para ele. Eu estava no carro, eu vi a mulher e eu conhecia. Atitudes de quem despreza a Deus e o seu conselho. Vamos lá para Oséias capítulo 4. Vamos dar uma passeada nesse Oséias capítulo 4, verso 1. Eu vou ler junto com você. Depois o irmão aqui atrás pode procurar Romanos capítulo 1, verso 28. Olha só, atitude de quem despreza a Deus e o seu conselho. Oséias 4:1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. A primeira atitude de quem despreza a Deus e o seu conselho é: ele levanta contendas contra Deus. O Senhor contende e luta contra os habitantes da terra, disse o irmão Oséias. Então a primeira coisa que ele faz, quando ele não ouve, despreza o conselho de Deus, ele levanta contenda contra Deus. Filipe Cruz. Deus não me ama, a minha vida não dá certo, Deus me abandonou, ninguém gosta de mim, na minha vida não dá certo. Aí o menino vem na frente dele e já dá uma picuda no frente: sai daqui da minha frente, tudo está dando errado para mim. Que Deus é esse que eu estou servindo? Você não tem conhecimento de Deus e está levantando contenda contra Deus. Levanta contenda contra. Oh Deus, tem misericórdia da minha vida, que eu não entendo nada disso, Fernando Júnior. Perdão, Senhor. Mas quantas vezes a gente não faz isso, irmãos? Não é verdade? Sim ou não? Uma coisa errada. Deus não me ama. Eu vou sair da igreja. Ninguém gosta de mim. Por isso que o irmão Paulo disse. Agora olha só. Romanos capítulo 1, verso 28. Pode ler. Segunda atitude. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma condição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. A segunda atitude é que quem despreza o conselho de Deus, Rodrigo, a Bíblia diz que é Deus. Deus faz o quê? De novo lá, Deus entrega. Olha só, coisa interessante. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Por quê? Porque eles desprezaram o conhecimento de Deus. Desprezaram o conhecimento de Deus, irmã Joellen. Se despreza o conhecimento de Deus, quando nós desprezamos o conhecimento de Deus, Deus nos entrega a pensamentos perversos e atitudes reprováveis. Oséias 4:2 fala lá: só prevalecem o perjurar e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar,
e há homicídio sobre homicídio. A segunda atitude é que quem despreza o conselho de Deus, ele age com violência. Ele age com raiva, com rancor. Despreza. Ele fica completamente cego, ela fica completamente cega. Como eu falei, deu um exemplo, a irmã Sandra Rio, que tem nesse manto de mistério, aí tu vai caminhando. Tu conhece o Senhor? Agora para, meu servo, tu vai e para. Conhecimento do Senhor. Agora, meu servo, senta nessa cadeira. Tu vai e senta. Agora, meu servo, te levanta. Tu vai e te levanta. Agora, meu servo, caminha 2 passos. Tu vai e caminha 2 passos. Agora, quando tu não tens de conhecimento de Deus, meu servo, caminha nesse manto, meu servo. Quantos passos, Senhor? 3, tá bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peraí, para! 4, 8, 9, 10, 11. Aí começa a dar errado as coisas para ti. Aí começa a fazer essa bobagem que a gente vê no meio de crentes, de pastores, de irmãos, de irmãs. Aí a culpa é do pastor. A culpa é do pastor que não está orando. Você fala, para! Não, vou assim agora. Cala a boca! Não! Eu vou falar! Eu não vou ficar por baixo! Esse cara quer me humilhar? Eu não vou ficar por baixo, não! Cala a boca! Deus fala pro cara: cala essa tua boca! Abaixa essa tua orelha de burro, fica quieto! Não! Eu não! Pastor Ari chegou para mim um dia e disse assim: Silvio, senta aqui! Sentei no colo dele. Ô, pastor Ari, Silvio, meu filho, Deus fala para ti, senta, senta. Deus fala para ti, caminha, caminha. Deus fala para ti, anda, anda. Deus fala para ti, canta, canta. Deus fala para ti, te aquieta. Salmo 46, aquietai, vocês sabeis que eu sou Deus. Te aquieta. O teu momento agora é de tu ficar quietinho. Eu me embrulhei, como a mamãe fazia lá em casa, e fiquei 7 meses quieto. Meus amigos diziam: Carlos Ari quer te humilhar, o Carlos Ari quer te matar, o Carlos Ari vai te arrebentar. Agora não tem mais nada para ti. Não, estou quieto aqui. Então minha alma envelheceu. O salário estava vindo, não atrasava meu salário. Aí meus amigos começaram a me espetar. Rapaz, fique esperto com o Ari. O Ari não vai cumprir contigo, não cumpriu comigo, não vai cumprir contigo. Conhecimento de Deus. Através daquele homem, Deus me ensinou isso que eu estou passando para você. Agora, quando a gente conhece a Deus, tem algumas coisas que acontecem conosco e eu encerro a pregação falando sobre isso. Resultados do conhecimento de Deus. Resultados do conhecimento de Deus. Primeira carta a Pedro, capítulo 3, verso 15, parte B. A primeira coisa que acontece quando a gente conhece a Deus, nós somos libertos da vergonha. Repita bem forte: liberto da vergonha. Olha lá o texto, leia, irmão Fernando. 1 Pedro 3,15, parte B. Estamos sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Temos que estar preparados. Primeira coisa, te perde a vergonha. Antigamente, tinha vergonha de falar de Jesus. Tinha vergonha de pregar, tinha vergonha de cantar, o canto desafinado. Aí quando tu conhece a Deus, pode cantar assim, pode cantar desafinado. Tu tá lá para louvar a Deus, Deus recebe teu louvor, tu te alegras, quem te fala língua estranha, tu é renovado por Deus. A primeira coisa é, ele é liberto da vergonha. Liberto da vergonha. O que é para fazer? Para pregar? Eu vou. Eu sou meio assim, meio gago, mas eu vou. Conta comigo, eu estou indo. Tem crente que ninguém sabe que ele é crente. É o 007 evangélico.
Só falta a música para ele. Eu nunca me esqueço, uma vez em Guaraci, você vai fazer um encontro numa escola aí, orar numa escola, tem uma crente nossa lá. A mulher falou assim: rapaz, tu é crente, é? Eu não sabia que tu era crente, menina. Sim, sou crente. Não, mas eu tenho vergonha de falar do amor de Deus para as pessoas, pastor. Quem sou eu? Eu sou um crentinho tão pequenininho. Deus não vai nem me ouvir falar. Vai, mano! Perca esta vergonha e fale do amor de Deus para alguém. Perca essa vergonha e use a aptidão e talento que Deus te deu. Faz parte do crente. Quando ele conhece a Deus, ele perde a vergonha. Quando chega na taberna, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Eu converso muito com o Nelson da Bike Center. Chego lá e abre o braço. Me dá um abraço aqui, pastor. Aí começamos a cantar. Aí canta. Aí senta na mesa, na cadeira dele, eu sento na outra. E começa a falar do Evangelho para ele. Mas eu não vou dizer como foi para ele, o método que Deus usou para eu chegar no coração dele. Não tem vergonha? Eu falando para esse rico aí? Não. Deus quer te usar com as suas limitações. Perca a vergonha. Ele quer te fazer grande e forte. Segunda atitude, ele é liberto das heresias. Terceira atitude, ele é liberto das profetadas e dos revelamentos, das visagens. Por quê? Ele conhece a Deus. Romanos capítulo 12, verso 1. Olha o que diz a Bíblia. Ele é liberto das heresias, das profetadas, dos revelamentos, das visagens. Olha o que diz a palavra do Senhor. Leia. Abra a Bíblia, Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional. Não é um culto irracional, é um culto racional. Ah, pastor, foi muito fogo, foi muito poder, foi muito tremendo. Aquele congresso foi muito forte. Eu teve uma pregou, não sei, mas foi forte que eu caí no chão, eu fui me enrolando, eu fiquei todo sujo de poeira, mas foi muito poder. Cuidado, viu? Cuidado com essas coisas. Não fica no silêncio, né? Você gosta, Maia? Você conhece? Irmão, eu rodei igual um peão. Rodei igual um peão. Eu fiz um aviãozinho. Mas o que o pastor pregou? Não sei, pastor, mas eu sei que foi muito poder, viu? Olha, eu saí, meu Deus do céu, foi muito forte. Aquele pregador, aquele ali pega, viu? Esse pastor é muito fraco, não sabe nem pregar direito. Aquele ali, ele quer uma palavra boa. Racional, irmão. Eu estou aqui falando língua estranha. Posso falar língua estranha aqui agora para te ouvir. Eu tenho racionalidade. Eu sei, o Espírito Santo está na minha vida. Eu sei o culto. Eu sei como é que eu faço. Eu sei, eu tenho o controle. Quem diz que está cheio do Espírito Santo e perde o controle? Vou dizer a frase do outro. Às vezes é carne pura. Ou outra coisa que eu quero nem dizer o que é. Ah, pastor, eu não me lembro de nada. Eu fiquei possesso pelo Espírito Santo. Irmão, então não está quebrando isso aqui. No culto racional eu sei, eu estou falando aqui, eu sei a hora de eu parar e a hora de eu continuar. É isso que ele está dizendo. Quando a gente conhece a Deus, a gente sabe. Uma outra coisa, é 2ª carta de Pedro, capítulo 1, verso 2. Ele é liberto da acomodação. Irmã, ele é liberto da acomodação. Ah, pai. Mas igual meu sogro, eu estou aqui há 48 anos. Eu sento nessa cadeira há 48 anos. Eu sou Silvio Baca, emblemão da CGADP, e sou pastor da Assembleia de Deus. Quando eu cheguei aqui era tudo mato.
Você vai evangelizar? Não. Vai evangelizar não. Isso é por novos aí que estão aí, esses irmãos novos. Eles é que tem que evangelizar. Eu não. Eu já sei de tudo. Tem pastor dominical? Não. Eu já sei tudo. Vocês esquecem a revista, eu já li todas elas. Quando a pessoa conhece a Deus, ela é liberta da acomodação. Aí eu respondo para você o que uma irmã perguntou para mim. Eu disse, vou responder num culto, qualquer que eu desse. Por que o pastor sempre está com uma direção? Você vai ver que desde o dia que eu cheguei aqui, até hoje, as coisas vão mudando. Não é? Elas vão mudando. A oração do meio-dia vai mudando, o culto vai mudando, você vai mudando, sem quebrar a doutrina, você vai mudando. Por quê? Porque nós não podemos ser acomodados. Quando a gente se acomoda, pedra parada cria. Conhece esse ditado? Pedra parada cria limo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 2. Segunda coisa que acontece. Achou? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, Pleno nosso Senhor. conhecimento de Deus. Pleno conhecimento de Deus nos traz graça e paz. Repita comigo a palavra graça e paz. Graça e paz. Mais forte. Graça e paz. Conhecimento de Deus coloca graça e paz na minha vida. Graça e paz. Eu estava saindo outro dia, tinha jantado com o Cleudo, fui levar ele lá onde ele estava. Quando eu voltei, estacionei a moto aqui na arena. Aí vinha um cara que estava jogando bola, descendo assim a rampa. Ele escorregou, a moto dele quebrou para um lado e ele tombou na minha. Fiquei olhando aquilo ali. Falei, que benção. Falei, cheguei com ele, né? O nome dele é Adriano. Adriano, que legal. Ele me olhou assim, sabe? Ele ficou, começou a suar. Ele pensava, esse cara vai me dar um tubão agora no meio da minha boca. E disse para ele assim, irmão, vai ter que pagar, né, irmão? Disse, pastor, eu vou pagar. Inclusive, eu moro lá perto da casa do Bertolini. Ele começou a falar, não, eu quero saber disso. Eu vou levar na loja, tu vê quanto vai dar, vai pagar. A minha mãe disse assim, se fosse outro tempo, hein, Silvio? Tinha falado tanta barbaridade para ele, tinha mesmo falado. Mas, conhecimento de Deus nos traz graça e paz. Tranquilidade. Meu coração, oh, irmão, que bênção, hein? Oh, Deus abençoe. Eu vou colocar na tua conta o envelopamento da minha moto que eu queria fazer e não fez, tu vai pagar para te aprender. Diz para ele, quando chegou no dia, e disse, pastor, não dá para dar um desconto aí, não? Eu disse, não. Se fosse eu tenho que te pagar. Agora eu tenho que pagar a minha. Não tem jeito. E pagou, chorando, mas pagou. E ele disse para mim no final do processo, ele disse, pastor, um dia eu tive um problema com um pastor aí, que esse pastor faltou me arrebentar, cara. Eu disse, não, esquece isso. A intimidade com Deus faz a gente ser diferente. A gente tem libertação espiritual. Jesus disse, vocês conhecem a verdade vai libertar vocês. Vai libertar do quê? Do ódio, do rancor, da inquietação, da raiva, da vingança, da rebeldia, do orgulho, da prepotência. Conhece a verdade e ela vai te libertando. Ela vai libertando você. Antes nós éramos escravos dessas coisas. Mas quando a gente conhece a verdade, essa verdade vai nos libertar. João capítulo 17, verso 3. Com a igreja de pé, nós vamos ler esse texto agora. Romanos 17, 3. João 17, 3. Esse é a última atitude que um crente tem quando ele conhece a Deus. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti,
o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O conhecimento, o único Deus verdadeiro. O conhecimento de Deus produz vida eterna em Cristo. Mas isso está condicionado a reconhecer o Senhor como o único Deus e Salvador da nossa vida. Os cristãos entendem que lutam contra o diabo, mas o diabo já está vencido. Eu tenho que lutar contra mim mesmo, meus orgulhos e minhas prepotências, e conhecer ao meu Deus a cada dia, para que Ele se revele para mim, e para que eu mude a cada novo amanhecer, e me torne um marido melhor, uma esposa melhor, um pastor melhor, um crente melhor, um jovem melhor, um ser humano melhor. Eu quero pedir a você que feche os teus olhos aí onde você está. Nós vamos cantar um hino. Enquanto ele estiver cantando, se Deus falou contigo, e se tu entendes que tu precisas absorver esse conhecimento diante de Deus, e tu dizes assim: pastor, tem certas coisas que acontecem na minha vida que eu reconheço, preciso entregar diante de Deus, colocar diante do altar do Senhor. Eu preciso conhecê-lo, preciso me aprofundar mais. Se tu estás assim aqui, nessa oração final, enquanto cantamos esse hino, se tu quiseres vir aqui diante do altar, vamos orar juntos. Eu quero orar junto com você. Se tem algo na tua vida que tu diz: isso está me impedindo de conhecer a Deus, isso está me impedindo de me aprofundar mais nas coisas de Deus, eu sei o que é que está acontecendo comigo, eu sei o que está na minha mente e no meu coração, isso está me impedindo de ser uma bênção nas mãos de Deus, de conhecê-lo ainda mais. Enquanto cantamos assim, se Deus falou contigo, se tu quiseres, vem aqui diante do altar, vamos orar juntos. Eu quero orar junto com você. Eu quero orar junto com você. Se você está assim aqui, vem. Eu quero orar junto com você. Aleluia. Aleluia. Dobra o teu joelho aqui diante do altar de Deus.